Hallo! Estamos no verão da Alemanha e nós queremos convidar você a fazer a trajetória da Reforma Protestante, desde um pré-reformista até a pós-reforma. Venha conosco, você vai se apaixonar. Faremos os passos de John Hus, Lutero e os irmãos moravianos. Você não pode perder. Mesmo separados por séculos, por que tiveram atitudes tão parecidas? Por que lutaram por causas tão sobre-humanas? Wycliffe, Hus, Lutero, Comenius, Zinzendorf, dentre tantos outros, se posicionaram por um evangelho que alcançasse o povo, um evangelho bíblico. O que os influenciou a terem lutas tão parecidas? É o que nós vamos descobrir seguindo os passos de homens que mudaram a nossa história. Estamos começando a Rota da Reforma Protestante, 500 anos. Vamos dar início à nossa trajetória da Reforma Protestante 100 anos antes de Lutero. Do ganso ao cisne. Isso mesmo, República Tcheca será o nosso próximo destino. Aproximadamente entre a Boêmia e a Morávia. Vamos lá? Para nós estudarmos sobre a Reforma e sabermos que a Reforma explodiu em 1517 com Lutero, em Wittenberg, na Alemanha, nós precisamos estudar os precursores, os pré-reformistas. E um dos mais famosos pré-reformistas está aqui atrás de mim, John Hus, um dos homens que gerou um grande avivamento, um grande impacto em relação à palavra de Deus, à mudança de mentalidade de uma terra, de uma nação. John Hus foi um instrumento de Deus para trazer a libertação mental para a República Tcheca.
Para explodir a reforma na Alemanha, Deus teve que levantar John Wycliffe na Inglaterra e depois John Hus aqui na República Tcheca. Mas quem é John Hus? John Hus foi o pré-reformista da Boêmia, atual República Tcheca. Foi um grande influenciador de Lutero para o estabelecimento da reforma. O desejo de Hus por uma reforma eclesiástica foi despertado pelo realismo filosófico do teólogo inglês John Wycliffe. Hus escreveu 45 teses tiradas em parte dos ensinos de Wycliffe. Hus pregava o sacerdócio universal dos crentes, no qual qualquer pessoa pode comunicar-se com Deus sem a mediação da igreja. Pregava na igreja de Belém, em Praga. Seus sermões eram em língua tcheca. A Igreja Católica não o perdoou por tais ensinos e o excomungou em 1410. Condenado pelo Concílio de Constança, foi queimado vivo e morreu cantando um cântico a Deus. Antes de ser queimado, Hus disse as seguintes palavras: "Vocês hoje estão queimando um ganso." Hus significa ganso na língua boêmia, mas depois de 100 anos, encontrar-se-ão com o cisne, e este não poderão queimar. 102 anos depois, Lutero prega as 95 teses na porta da igreja do castelo, em Wittenberg. Foi aqui na Capela de Belém que John Hus denunciou a Igreja Católica, todos os seus erros e a vida dos seus sacerdotes. Ele foi condenado pelo Concílio de Constança e queimado vivo, apesar de um salvo-conduto imperial em 1415. Por causa da sua morte, muitas revoltas foram levantadas. Muitos movimentos cristãos fora da igreja foram levantados. Dentre eles, o Unitas Fratum, a União dos Irmãos, ou a Igreja dos Irmãos, que depois foi conhecida como os Irmãos Moravianos. O que tocou Hus, Lutero e Zinzendorf, que os influenciou de uma forma tão parecida? As Escrituras Sagradas. Eram homens de uma fé inabalável. A tradução da Bíblia por Lutero mudou a mentalidade alemã, a educação alemã e a cultura alemã. E a partir deste marco, todas as outras revoluções aconteceram. Reformas aconteceram, tanto individual quanto coletiva, nacional e ocidental. Depois da reforma, podemos dizer, a Idade Moderna começou. Estamos em Wittenberg, na cidade de Lutero, conhecida dessa forma porque foi aqui que ele pregou as 95 teses que confrontaram o sistema religioso e mais poderoso da sua época, a Igreja Católica Romana.
Lutero tornou-se sacerdote em 1507 e começou a lecionar na Universidade de Wittenberg em 1508. Em 1512, recebeu o grau de doutor em teologia. Em 1515, começou a estudar as cartas de Romanos e Gálatas, quando se deparou com a revelação: o justo viverá pela fé. Então a máscara da religiosidade caiu e descobriu que o sacrifício humano de obter a salvação era vão. Lutero descobre que a salvação não se obtinha com o que o homem fazia, mas pelo que Jesus fez no Calvário. Porque a nossa justiça não passa de um trapo de imundícia. O que nos justifica é a nossa fé em Cristo. Lutero experimentou uma reforma pessoal e chegou a descrevê-la. Nesse momento, senti como se tivesse nascido inteiramente de novo e entrado no paraíso através dos portões que se escancararam. Essa reforma pessoal afetou todos em sua volta e mudou o mundo. Alguns meses depois, ele afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg. A grande reforma que Deus queria fazer estava começando. As 95 teses de Lutero expunham os erros da Igreja Católica. Elas declaravam todos os erros contrários às Escrituras Sagradas que a Igreja estava cometendo e, para sua surpresa, foi interpretada como afronta. Então, Deus aproveitou a grande oportunidade para realizar a reforma protestante que mudaria todas as nações do Ocidente. O doutor Martim Lutero, em 31 de outubro de 1517, afixou a carta na porta da igreja do castelo de Wittenberg, conhecida como as 95 teses, para disputar em debate a fim de esclarecer as verdades das Escrituras Sagradas quanto à natureza da penitência, a autoridade do Papa e da utilidade das indulgências. As 95 teses impulsionaram o debate teológico que resultou na Reforma Protestante. Este documento se tornou o marco da Reforma. Sejam bem-vindos a Wittenberg, a cidade de Martim Lutero. A cidade é hoje inspirada na pessoa de Lutero. É o berço da Reforma Protestante. É um lugar extremamente importante de forma mundial. E a Reforma Protestante, em 2017, estará completando 500 anos, o seu grande jubileu. Apesar de ter saído daqui as grandes verdades da teologia que transformou a Idade Média em Idade Moderna, os 5 solas, a cidade infelizmente não respira mais tão grandes verdades. Mas vamos conhecer os 5 solas que fundamentaram a Reforma Protestante? Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo, só a Deus a glória. São frases que definem princípios fundamentais da Reforma Protestante em contradição com os ensinamentos da Igreja Católica Romana. A palavra latina sola significa somente em português. Os 5 solas sintetizam os credos teológicos básicos dos reformadores, aos quais creram ser essenciais para a vida e prática cristã.
Esses princípios protestantes rejeitam ou se contrapõem aos ensinamentos da então dominante Igreja Romana, a qual tinha tomado para si e para o seu superior sacerdote atributos que somente Deus tem. Hoje a cidade se move na história que marcou a humanidade aqui, mas não no nível espiritual. O turismo em torno do nome de Lutero e da história de Lutero é muito forte, mas a fé não é mais a mesma, nem dos seus moradores, nem da sua igreja. Acabamos de assistir um culto luterano aqui na principal igreja de Wittenberg, a igreja de Lutero, onde ele mais pregou os seus sermões reformistas. É perceptível o ritual, o poder da liturgia de 500 anos atrás. A gente vê como a igreja luterana recebeu, de fato, uma revelação a respeito da salvação. Mas, infelizmente, ela permaneceu nesse ponto, apesar de que esse ponto é extremamente importante. Eles trouxeram uma grande verdade para a igreja. Então, o que nós podemos perceber hoje, 500 anos depois, é que há uma transição da Igreja Católica para uma igreja que recebeu a verdade do Evangelho, que é a verdade da salvação. E não vamos desmerecer os rituais, mas você terminou de ver como está, de fato, o espírito do alemão 500 anos depois. Estamos na Universidade de Wittenberg, gerada em 1502 pelo príncipe Frederico da Saxônia. O pensamento que libertou a Europa nasceu aqui, nessa universidade onde Lutero foi um dos professores, onde Melanchthon foi um dos professores. Você está no lugar de libertação do pensamento, um pensamento bíblico, espiritual, que transformou a Europa e todo o Ocidente. O dia chegou, 31 de outubro de 1517. A reforma aconteceu. Foi uma realidade sofrida por Lutero. Ninguém mais como ele sofreu todos os sintomas dessa reforma que mudou o mundo e libertou o pensamento bíblico. Hoje, tão mal contada e tão mal interpretada. Mas queremos convidar você para o ano que vem estar conosco na nossa caravana,
para conhecer de perto a história que mudou o mundo ocidental, a história que reformulou o pensamento ocidental e transformou as universidades em lugares de pensamento livre. Andar nas ruas de Wittenberg nos faz sonhar com uma geração de reformistas, de jovens reformistas. Imagine, nessa rua onde eu estou andando, ele saía da universidade, ia para sua casa e sempre muitos estudantes junto com ele. Aproximadamente na casa dele morava de 25 a 30 jovens fugitivos e desejosos pelo saber e pelo conhecimento, estavam sempre com ele, rodeado de pessoas que desejavam conhecer aquilo que Deus tinha revelado somente a Lutero. E aqui estamos. Essa casa não é nada mais do que a casa do reformador Martinho Lutero. Vamos conhecer a casa onde ele viveu com muita alegria, com 6 filhos, uma esposa amada e muitos discípulos. Nós vamos conhecer a história desde o ganso, pré-reformista John Hus, até o cisne, o reformista Martinho Lutero.
bem monitorada, porque ela é toda original. Essa é a sala dos manuscritos legítimos, autênticos de Martin Lutero. Então, todas essas cartas foram escritas a punho por Martin Lutero. Essa aqui foi leiloada e trazida dos Estados Unidos. Tinha sido recuperada e comprada para o Museu de Wittenberg. Nós estamos na aula da Biblioteca de Lutero. É emocionante. Observa bem os livros da época. Nós ouvimos ainda há pouco que ele leu aproximadamente 16 milhões de páginas. Então, a Reforma Protestante ela não foi à toa. Ela foi muito profundamente estudada, noite sem dormir, estudando muito, tanto ele quanto Melecto. É emocionante olhar os livros de 500 anos ou mais. Muitas estilogravuras foram usadas na época para criticar a Igreja Católica e beneficiar a Reforma Protestante. E essa aqui é uma das mais completas estilogravuras de crítica à Igreja Católica. A Reforma completa, da pré-reforma até o reformista Lutero. Gente, aqui é a sala da história de Lutero, toda em tela, É emocionante demais. Eu tô emocionada. Wittenberg também guarda em seus arquivos históricos e na sua própria realidade a história de uma figura que também mudou a Reforma Protestante através da sua teologia sistemática, Melanchthon. Vamos conhecer a casa? Muito emocionante.
capa de professor. A casa dele. Aqui é a cozinha da casa. Ele era muito conhecido por ser pacífico nas suas argumentações e discursos. Ele sempre deixava o seu opositor falar e lançar suas razões. Ele sempre concordava com o seu opositor. E no final, ele dava o checkmate. Sala de jantar. Gente, é emocionante. E o ano que vem você vai estar aqui também. Ainda não havia sido descoberta a América. Olha que fantástico, gente. Perceptível a unção da casa, uma unção de intelectualidade. Perceptível até pelos que estão visitando a casa. Parece intelectuais, pessoas que estão em busca do saber. Ele deixou de ser humanista para ser teólogo. Foi convencido por Lutero. Lutero chegou a dizer para ele: um homem inteligente como você precisa se envolver profundamente com a teologia. E realmente foi o palpite certo. Como uma reforma não se faz sem arte, aqui está o homem responsável por todas as figuras, por todas as artes plásticas da Reforma Protestante. Vamos conhecê-lo. Nesse lugar foi onde ele estabeleceu a sua escola de artes plásticas. Ele, com toda a sua equipe, seus alunos, há quem diga que todos os quadros, todas as telas que os seus alunos pintaram, ele retocou. Aproximadamente 5.000 telas foram produzidas no período da Reforma Protestante e durante toda a sua história. Apesar de todo o investimento nazista e comunista, a cidade permanece viva
com a história da Reforma Protestante, 500 anos depois. Tudo da cidade, ruas, casas, prédios, igrejas, respiram a Reforma Protestante. E o ano que vem, em 2017, Wittenberg estará comemorando 500 anos da história protestante. E não só a cidade, como o país e todas as nações da terra e apreciadores da história estarão comemorando e celebrando a libertação do pensamento bíblico, a Reforma Protestante de Martim Lutero. A metade do mundo analfabeta, a educação monopolizada pela igreja, venda da salvação, do pedaço do céu, do perdão de pecados. Vem Lutero e prega as 95 teses. Isso expõe os pecados da igreja. A próxima proeza seria traduzir a Bíblia para a língua do povo. Isso nenhum dos antepassados reformistas tinham conseguido. Será que Lutero vai conseguir? É para lá que nós vamos. Eisenach, o castelo de Wartburg, aonde Lutero foi exilado. Estamos a caminho do castelo de Wartburg. É claro que Deus não deixaria a Reforma Protestante pela metade. Então, Deus permitiu a criação da máquina de prensa, idealizada pelo alemão Johannes Gutenberg. E então a Bíblia foi publicada na língua vernácula, a língua do povo. Através dessa invenção alemã. Nós estamos subindo para te surpreender com um lugar maravilhoso e extremamente espiritual. O lugar onde a Bíblia, o Novo Testamento, foi produzido, traduzido por Lutero em 1521. O castelo de Wartburg. Nós estamos no verão da Alemanha, o local é extremamente alto, frio, então eu suponho que no inverno é meio difícil a gente subir até o castelo. A Bíblia, produzida por Lutero, foi publicada em 1522 em Wittenberg. Mas foi aqui que ela foi gerada. Aproximadamente, ele ficou exilado aqui 10 meses. Porque se ele aparecesse, ele morreria, Roma mataria, o Papa mataria. Então o príncipe da Saxônia capturou ele
sequestrou ele para o bem dele e trouxe ele para morar aqui durante quase um ano. Mas como homem inteligente e usado por Deus, não fica preso por acaso, foi aqui que ele escreveu o Novo Testamento para a língua alemã. Eu estou extremamente emocionada. Primeiro porque é um castelo da Idade Média. Vamos passar pela pontinha de madeira que todo castelo tem. E segundo porque estamos em Eisenach, uma região linda da Saxônia, onde a reforma protestante de fato foi estabelecida. Vamos conhecer o refúgio de Lutero. O Castelo de Wartburg é o ponto turístico mais importante de Eisenach. Na verdade, a cidade é importante por causa desse momento histórico que Lutero passou. Foram apenas 10 meses que ele ficou refugiado aqui. Ele teve que colocar outro nome, usou o pseudônimo de Junker Georg. Com cabelos e barbas crescidos, ele se refugiou nesse castelo em 1521. Foi excomungado pelo Papa e depois declarado herege pelo imperador Carlos V, mas foi protegido pelo príncipe Frederico da Saxônia, escondido aqui, em um dos locais onde ele se refugiou em 1521. Apesar da beleza, o lugar mais importante você vai conhecer agora. Nós vamos no quarto onde Lutero traduziu a Bíblia para a língua vernácula, a língua alemã.
Estamos à procura do quarto de Lutero. Achei. Gente, o castelo não é tão importante quanto esse lugar. Foi nesse lugar que ele traduziu a Bíblia dos originais para a língua alemã. É emocionante estar aqui. Tudo bem original, bem da época. Muito simples. Eisenach se torna uma cidade turística após esse fato. As pessoas vêm de todos os lugares do mundo para conhecer o lugar onde Lutero traduziu a Bíblia dos originais para o alemão. Foi uma das primeiras oportunidades que a Bíblia teve para ser traduzida para a língua do povo. Por isso esse fato é tão importante. Gente, esse é o modelo da máquina de prensa de Johannes Gutenberg. Uma das mais formidáveis ações de Lutero foi a tradução da Bíblia para o alemão. Essa atitude veio aliada à invenção da prensa tipográfica de Gutenberg. Por esta causa, milhares de exemplares da Bíblia chegaram às mãos do povo. A Bíblia de Lutero é um marco para o desenvolvimento da educação e da língua alemã moderna, assim como um marco para a história e literatura alemã. Como se não bastasse, a cidade de Eisenach tem um filho ilustre, Johann Sebastian Bach. Nessa casa, esse homem nasceu.
Johann Sebastian Bach nasceu em Eisenach, Alemanha, em 21 de março de 1685. Foi um compositor, cravista, maestro, cantor, organista, professor, violinista e violista. A tradição de sua família era a música. Provou possuir talento ainda cedo e não demorou para se tornar um músico completo. Era um cristão luterano. Seu conhecimento da música europeia de sua época e das gerações anteriores era vasto. Sua habilidade ao órgão e ao cravo foi amplamente reconhecida enquanto viveu e se tornou legendária, sendo considerado o maior virtuoso de sua geração e um especialista na construção de órgãos. Era um grande compositor, mas suas composições só receberam o devido reconhecimento a partir do século XIX. Desde então, o seu prestígio não para de crescer. Bach é reconhecido atualmente como o maior nome da música barroca, e muitos o veem como o maior compositor de todos os tempos, deixando muitas obras que constituem a consumação de seu gênero. Nós queremos convidar você para estar conosco aqui o ano que vem, nos 500 anos da Reforma. Você é nosso convidado. Se prepare, se organize e venha conosco o ano que vem em Jerusalém e aqui também. Lutero deixa o castelo de Wartburg em março de 1522 e volta secretamente para Wittenberg. Passou aproximadamente 35 anos aqui. Faz dessa cidade, a cidade de Wittenberg, a cidade mais importante da sua vida. Gente, é emocionante estar aqui fazendo os passos de Martinho Lutero. Ele basicamente todos os dias passava por essas ruas, essa rua exclusivamente, passava pela fonte e seguia para a igreja onde ele pregava todos os dias. Vamos lá? E pregou seus sermões nessa igreja, sermões que revolucionaram o mundo. Lutero não revolucionou somente a liturgia do culto, ele revolucionou a enologia cristã. Além do culto agora ser entendido na língua do povo, pregado na língua do povo e lido na língua do povo, as canções agora são congregacionais. Antes eram canções eruditas, rebuscadas. Não dava para se interpretar um leigo, uma pessoa comum. Agora ele decide fazer canções que o povo cante. E a mais famosa delas, Castelo Forte.
Você tem ideia das pressões que Lutero passou nas ruas dessa cidade a cada manhã, a cada saída, a cada entrada em sua casa? Ele foi um milagre, viveu o tempo que viveu. Ele foi enterrado aqui, mas na verdade morreu em outra cidade. E é para lá que nós estamos indo agora. Vamos lá? Estamos a caminho de Eisleben e encontramos aqui um dos lugares onde Lutero parou. E essa pedra é a marcação onde ele parou para descansar antes de chegar em Eisleben. Então, a nossa viagem será uma grande aventura. Vamos prosseguir. Estamos na Alemanha, Eisleben, a cidade onde tudo começou e terminou, uma cidade de destino. Foi aqui que Lutero nasceu e morreu. Nasceu em 10 de novembro de 1483, nunca se desligou da cidade, saiu ainda em tenra idade daqui e foi nessa casa que Lutero nasceu.
Ele visitou a Sliben muitas vezes. Aqui ele ministrou os seus sermões reformistas. E essa igreja, a igreja de Santo André, ele ministrou seus últimos 4 sermões. E depois saiu da igreja e foi para a sua casa onde estava hospedado e ali faleceu. Em 1546, Lutero viajou para Sliben para resolver um conflito dos barões de Mansfeld. E depois de pregar o seu último sermão, veio para essa casa e aqui faleceu, em 18 de fevereiro de 1546. Há muitas especulações sobre a sua morte. Como o reformador morreu. Muitas mentiras, muitas provocações, que não vale nem a pena citar. Mas vamos descobrir de fato como Lutero morreu, aqui na casa onde tudo aconteceu. Vamos lá? Ele saiu de Wittenberg no dia 23 de janeiro de 1546 para morrer em Sliben, onde nós estamos. Então ele fez esse trajeto, Wittenberg, Bittenfeld, onde estava aquela pedra onde nós filmamos, e seguiu para Halle, região de Halle, e fechou aqui em Sliben no dia 28 de janeiro, ou seja, menos de um mês depois, 18 de fevereiro de 1546, ele faleceu. Gente, nós estamos na casa original onde ele faleceu. Quarto.
Ser reformista é um grande desafio. Na verdade, é uma batalha espiritual. Para os pré-reformistas e os demais reformistas, custou-lhes a vida. Mas para Lutero, custou o tempo que Deus disse: tá bom, já chega. A música tão aclamada durante a Reforma Protestante, Castelo Forte, mostra muito bem toda a luta e a batalha que esse reformista enfrentou. O lugar mais importante da Reforma Protestante é exatamente esse lugar. Essa porta foi onde Lutero pregou as 95 teses e onde a Reforma de fato começou. Vale a pena reformar pela verdade. Hoje, 500 anos depois, Lutero ainda é lembrado como um homem que trouxe a verdade. Vamos passar por essas portas e declarar 500 anos de uma nova reforma. Eu quero finalizar esse documentário sobre a Rota da Reforma e os seus 500 anos aqui, nesse lugar, onde está enterrado Martinho Lutero. Nós estamos na igreja do Castelo de Wittenberg, onde Lutero pregou as 95 teses e estabeleceu a Reforma Protestante. Queria convidar você a fazer parte dessa rota dos 500 anos o ano que vem, aqui na cidade de Wittenberg e em várias cidades da Alemanha. A verdadeira história da Reforma Protestante está aqui. E você é convidado, é desafiado a estar conosco o ano que vem para comemorar os 500 anos da Reforma. Não perca a oportunidade. Inscreva-se já na nossa caravana da Rota dos 500 anos da Reforma Protestante. E você vai viver a maior aventura de toda a sua vida. Até mais. Tchau!